e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Amém. Podeis sentar. Queridos, gostaria hoje de meditar nesta palavra que nós acabamos de ler. Mas, concomitantemente, eu gostaria que vocês também acompanhassem uma leitura bíblica, sentado mesmo, em Gálatas, no capítulo 5, e no versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Mas antes eu quero analisar, se der tempo, a gente passa para o segundo. Esse texto inicial que eu acabei de ler.
Se você for lá no livro de Salmos, capítulo 80, se não me falha a memória, versículo 8, diz o seguinte: Deus plantou uma vinha, adubou essa vinha, estruturou essa vinha, e ela cresceu. Se a gente for olhar esse texto aqui de João, Jesus diz o seguinte: eu sou a videira. Videira é a árvore da uva, colocado numa vinha. E o meu pai, em outra tradução diz, é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é Jesus se colocando como uma árvore que produz vinho. E ela é a árvore, a videira, ela é plantada, e ela inclusive é uma técnica assim, muito aprimorada, desde os primórdios, porque existem alguns valores que eles, à medida que os anos vão passando, eles vão tendo mais valor ainda. São duas coisas. É o vinho, quanto mais velho, mais caro. E carro, quanto mais velho, preservado originalmente, é mais caro ainda. Se você for olhar um Fusca, todo original, ninguém tem condição de comprar, por causa da velhice, da raridade e do tempo que passou e ele não se deteriorou. Assim é o vinho. O vinho, quando ele é de uma boa safra, de uma terra boa, não é? Existe gente especializado para degustar e conceituar o vinho. Então, se existe uma planta que é altamente estudada para produzir melhor, é a videira. E Jesus diz o seguinte: eu sou a videira, e vós os ramos. Diz o seguinte: ele é o tronco, e todo galho que sai dessa videira é que vai produzir os frutos. É interessante que quando você vai num vinhedo, você anda por debaixo, porque ela é feito um estrado, não é? Tem um nome que é dado, treliça. Inclusive tem um livro, A Videira e a Treliça. E aí ela vai se espalhando. Um dia eu fui ao Rio Grande do Sul e o ônibus parou do lado de uma vinha. Todo mundo desceu, eu desci também, e andavam por debaixo das árvores, uma entrelaçando com o outro, e os cachos de uva, muito bonito, grandes, maduro, mas as pessoas não deixavam a gente apanhar, não, né?
Quando a gente queria, ele vinha e cortava com uma tesourinha e nos dava. É isso que tu quer? Cortava e nos dava. Para que nós não pudéssemos tirar de qualquer forma que pudesse prejudicar a videira. É interessante que o agricultor, depois de tirar todo o fruto, e depois de um determinado tempo que ela tem produzido, ele vai fazer a poda dela e vai cortar os ramos inadequados para que ela possa produzir mais. E vai tirar tudo aquilo que pode atrapalhar. E o texto diz aqui o seguinte: que aquele ramo que dá muito fruto, o agricultor limpa mais. Significa o quê? Que quando o galho está na videira, e que é um galho que produz bastante, o agricultor continua limpando, olha lá, continua limpando, para que ele não produza menos no próximo ano do que ela produziu neste ano. Se ano passado ela... Bora colocar aqui que eu não entendo nada de videira, mas vamos imaginar que ela produziu 3 cachos grandes de uva. Ele olha aquela, de acordo com a Bíblia, ela olha aquele galho produtivo e ele vai estudar aquele galho para tirar todos os empecilhos, correto? Para que no ano que vem ele dê o quê? Em vez de 3, bora botar 4, não é? Que não é 3. Então ele limpa. Mas como é que ele limpa? O meu foco aqui é como limpar o galho que está dando produtividade consecutivamente sem aumentar. Já que é uma linha que Jesus estabelece aqui, ele diz assim aqui: vós já estás limpo pela palavra, que é o versículo aqui. Está aqui, versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Primeira coisa que ele está dizendo aqui é: o que limpa é a palavra. Amém? É ela que diz o seguinte: esse galho aqui está torto, esse galho aqui tem erva, porque mostra as características, tá? Mostra as características daquilo que está errado. Então a palavra diz o seguinte: vocês precisam ser fiéis. Olhando aqui o texto. Aí ele vai ver que o galho não está aumentando. Então ele está só mantendo. Significa o seguinte: aquele que está em Cristo precisa ser fiel. É a palavra que te mostra. Não é assim que diz lá em Gálatas? Bota aí, Gálatas. Olha o fruto. Gálatas,
capítulo 5, 22. O amor, o gozo, que é a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. O meu texto aqui diz fidelidade. Tá? Está aqui, bondade, fidelidade, mansidão. Se você está em Cristo, se você está na videira, você precisa e eu preciso demonstrar o quê? Volta lá, bota lá, versículo 22. Eu preciso mostrar o quê? Amor, bora repetir comigo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se eu estou em Cristo, se eu estou na videira, se eu estou produzindo fruto, eu tenho que mostrar o quê? Essas características. E se essas características eu tenho produzido, mas com bastante fraqueza, e eu preciso me aprofundar mais, para que apareça mais a minha mansidão, a minha bondade, a paz que está em mim, o amor que está em mim, ele precisa aparecer mais. Então eu preciso ser o quê? Corrigido. Deixa eu dizer um negócio para vocês. A gente busca, faz campanha de tudo quanto é natureza, né? Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero... O que mais? Casar? Bora botar o casar aqui. Quero casar. Mas se você for olhar o texto que eu acabei de ler lá no 15, João 15, ele diz assim: se eu estiver na videira e esses frutos se manifestarem de forma intensa na minha vida, o que diz? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será. Então a gente está buscando a solução das nossas solicitudes de forma errada. Em vez de eu produzir fruto, eu estou buscando o quê? Campanha. Como se fosse o mecanismo, a metodologia bíblica de ser abençoado, de conquistar o que eu quero. Na semana passada eu disse aqui que Deus quer prosperar muita gente, mas as pessoas não prosperam, não enriquecem, porque não tem condições estruturais de receber aquilo que Deus quer dar, e ele vai parar de produzir o fruto que vai efetivar isto. Por quê? Porque a gente fica, quando começa a receber as dádivas de Deus, as bênçãos de Deus, a gente se torna o quê? Arrogante, vaidoso, orgulhoso, presunçoso, avarento, e assim vai. Em vez de produzir frutos
ele começa o quê? A realizar obra da carne. Ele começa a produzir na carne e para a carne. Não do espírito para o espírito. E as bênçãos não se efetivam por causa da nossa incapacidade em continuar na videira verdadeira, porque na videira você precisa demonstrar, dizer, falar que você está nela para produzir fruto. Queridos, a palavra me mostra, mas aí a correção que vai fazer com que você produza entra em evidência para produzir mais. De que forma Deus vai fazer você ser bondoso? Ele vai criar as condições para você mostrar sua bondade. E não é bondade com aquele que gosta de você, é bondade com aquele que te amaldiçoa. Sempre vai ter alguém para te amaldiçoar. Não pensas tu que vai, depois que tu aceitou Jesus, vai desaparecer. Pelo contrário, vai ficar alguém te perturbando. Vai ficar alguém te ferindo. Porque como é que você vai mostrar a sua mansidão? Produzida por você estar na videira em Cristo. Se não aparecer alguém para te fustigar, para que a sua mansidão apareça. Como? Aleluia. Você acha que para aparecer a sua mansidão, os seus vizinhos vão levar prato de pudim para você retribuir? Não! Vai ter vizinho, vai ter irmão, vai ter na igreja alguém te fustigando, que é para te olhar para ele, aquele enjoado, inveterado, para quando tu olhar para ele e dizer para ele assim: rapaz, eu tenho orado e tenho jejuado para Deus continuar te abençoando. É assim, irmão. Ei, vai ter aquele irmão que vai emprestar 100 conto de ti. Aleluia. Presta 100 conto, irmão, estou aperreado, que só Jesus na graça. Estou precisando comprar 1 quilo de feijão, e você pega, tira de pagar energia, né? Aí tu dá os 100 conto para ele. Aí passa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, a selva está, aí o quartel está quase lá cortando, aí você olha para ele e, aleluia, hoje eu vou lá na casa dele, hoje ou ele me paga, ou ele vai ver o que vai acontecer, aleluia, Jesus me guarda. Não, isso é para ti, sabe o quê? Exercitar a tua paciência.
Ei, eu era pastor novo, já falei isso aqui uma vez. Eu era pastor novo, eu conheci uma irmã lá no Caracará, que ela foi desenganada dos médicos. Desenganou. Disse, vai morrer em casa. E ela foi. E eu ia todo dia lá visitar. Eu estava indo, irmã, ela era professora da escola dominical. Aí um dia, antes disso acontecer, eu reuni a igreja, reuni o ministério, disse, irmão, nós precisamos tirar madeira para a gente reformar o barco da igreja, que está cheio de turu, ninguém tem dinheiro. Aí, bora tirar madeira? Bora. Aí, quem dá a madeira? Pastor, eu sou herdeiro desse terreno aqui, e nós vamos... Eu dou a madeira, eu nunca tirei um pau desse terreno, pastor. Nunca. E eu dou, se nós vamos tirar 1000 esteiotes. Tá bom. Num culto de ceia, assim, lotado de gente, eu disse, irmão, nós vamos para o mato tirar, quem vai para o mato tirar esteiote? Nós precisamos de reformar o barco da igreja. Chamava-se Lírio, o barco. Vai, quem vai? Bora! E os 50 homens se reuniu. Vamos para o mato. Um fazendeiro deu para a gente lá, emprestou motosserra. E vocês já imaginaram os 50 homens no mato, irmão? Aí chegamos num pé de uma jaraneira grande, né? Derruba! Aí derrubaram, ai, pum! Aqueles 50 homens caíram em cima daquela jaraneira com 30 minutos, já estava assim, tudo feito, já as achas. Só que tinha que lapidar, porque era redondinho, o esteiote é redondinho. Tá bom, aí, bora aí. Nós estávamos lá, apareceu um irmão lá, desviado. Ficou olhando assim, foi embora. Filho dessa irmã. Tá. Passado 15 dias, chegou uma carta da convenção. Pastor Ari, compareça à convenção. Aí eu cheguei lá, tinha uma carta enviada por essa irmã. O nosso convenção, vê o título lá, convenção, papapá. Quero comunicar à convenção que o nosso pastor deixou de ser pastor e agora é comerciante de madeira. Não foi só isso, não. Nós queremos que o Senhor, vocês tirem ele daqui. Era meu primeiro campo, irmão. 2 anos que eu estava lá. Porque agora ele está invadindo a terra dos outros. Está invadindo a terra dos outros. Eu disse, Jesus, quando eu li aqui, oh Jesus, vou para a cruz, ser crucificado. Aí eu li no ministério, eu disse, não, pastor, nós vamos lá para o Senhor. Eu disse, não, bom não, eu vou sozinho. Fui lá, encontrei com o presidente que estava viajando da convenção, era um outro pastor, que estava no lugar, que foi que me fez o meu casamento, pastor Ananias Gomes. Aí ele leu a carta para mim, eu tremia igual vara verde. Aí eu contei toda a história para ele. Disse, eu te conheço, eu sei que você não é grileiro, eu sei que você... Eu sei que você não é grileiro e tal. Eu contei, disse, o senhor quer, o ministério da igreja quer vir aqui com o senhor e tal. Ele disse, manda eles aqui. Não manda muito não, manda só uns 5.
Aí eu mandei lá uns 5 de fogo, dei uns conselhos para eles, para fazerem, mas para não deixarem eu ir lá para o mato. Aí eu vim de lá com uma raiva que vocês nem imaginam. Pensa numa raiva. Eu vou enforcar essa irmã. Com raiva. Ela quis destruir minha vida, contando mentira minha. Mas aí foi passando os dias, e eu fui diminuindo a pressão. E um dia, numa Santa Ceia, eu olhei para ela e disse, deixa eu dar um abraço dessa irmã, porque senão eu não vou para o céu. Dei um abraço apertado nela. Ô, irmã. Pastor. O senhor devia ter pedido para mim. Não, mas a senhora me perdoa, irmã. Perdoa. Nós tiramos os 1000 esteroides. Aí, passado o tempo, ela veio para Belém, doente, voltou para lá. Foi para morrer lá. E eu ia todo dia lá, todo dia. E um dia eu cheguei lá, ela estava assim, exuberante de alegria. Eu olhei para ela assim, disse, essa irmã me fez mal, ainda ri, mesmo sabendo que vai morrer. Ainda tinha nela dentro do coração alguma coisa. Mas no coração dela não tinha mais. E ela sentiu a paz de Deus, mesmo sabendo que ia morrer. E ela disse, pastor, cante um hino alegre. E eu cantei um hino alegre. Ela disse para mim, cante um outro hino, esses hinos da harpa, assim, bem alegre, porque eu sei que vou morrer, mas eu sinto o perdão, o amor, a graça de Deus na minha vida. E eu olhei para aquela mulher e disse para mim mesmo, nada pode mudar. Eu preciso cultivar em mim a mansidão, o perdão, o amor pelas pessoas, independentemente do que elas possam fazer e falar de mim. Porque como é que o mundo vai olhar para mim e ver que eu me pareço com Jesus? Como? De que jeito? Se eu sou raivoso, iracundo, se eu sou maldizente, se eu não tenho bondade, não tenho misericórdia, não sou longânimo, não sou fiel, como é que as pessoas vão ver, refletir a imagem dele na minha vida? E não é comendo doce que eu vou adquirir isso. Não. Deixa eu dizer um negócio. Toda nossa fragilidade, toda nossa imperfeição espiritual, ela é corrigida pela conscientização da palavra e pelo passado ralo. Porque é assim que eu vou aprender a ter esperança, paciência, fidelidade, bondade, os frutos inerentes, que as pessoas possam ver refletido em mim. Às vezes nós não queremos confrontar, porque a gente imagina que vai
perder as pessoas. E hoje a gente quer tratar as pessoas como um bebê, crente de 30 anos, bebendo leite até hoje, porque não pode comer um mocotó, porque senão ele se desestrutura todo, e aí deixa a fé, abandona. Mas a gente só é lapidado para produzir mais se o agricultor for passar uma lixa grossa. No caso aqui, a tesoura, não é? Primeiro, aquela pontinha de galho que fica vários galhos, ele vai lá e não pode ter um monte de galho, tem que ser só um. Aí ele corta aqui, ai, ele corta aqui, ai, ele corta aqui, ai, só deixa essa ponta assim, essa aqui vai produzir e vai ser escorada, sabe para quê? Para produzir mais fruto ainda. Olhe para o seu irmão aí. Não te assusta, irmão. Diz para ele aí. Porque Deus vai cortar de ti aquilo que não presta. Aleluia. Para o teu aperfeiçoamento. Diz para ele aí também. E a tesoura que Deus usa é aquele peão que tu não gosta. Duro, hein? Difícil, hein? Mas é a realidade, queridos. Às vezes também ele faz, sabe o quê? Que é o modo dele. Ele para dar um exemplo prático, eu conheci um pastor e ele dizia: Senhor, eu nunca tirei férias. Nunca tirei férias, Senhor. Nunca tirei férias. Queria que tu me desse umas férias, Jesus. Minha vida toda lutando. Eu não sou contra férias, não, tá? Quando foi um dia, houve um acidente com ele. E aí ele foi ficar na rede. O médico disse: o senhor vai ficar 30 dias. Assim. Aí ele me contou mesmo. E um dia ele deitado, já com 15 dias na cama, reclamando, orando. Aí Deus mandou umas irmãs orar por ele lá, que não sabiam da história. Aí foram orar por ele lá. Oraram por ele. No final, Deus usou uma irmã. Por que tu reclamas? Tu não pediu 30 dias de férias? Eu estou te dando 30 dias de férias. Aleluia. Aleluia. Ei,
Mas ele só faz isso com quem está na videira. Porque se não der fruto, sabe o que ele faz? Ele corta aquela tesoura amolada, né? E você vai secar. E depois vai ser lançado no fogo. Então, quando você estiver passando pelo sarilho, pergunte para Deus: Deus, o que é que eu preciso melhorar? Quando alguém te fustiga, pergunta para Deus: Senhor, onde tu queres que eu melhore? Olha aqui, sabe o que Davi disse? Eu já citei isso muitas vezes, esse texto, que eu já citei mas toda vez eu me esqueço do nome do indivíduo. Quando Davi vai saindo de Jerusalém, e ele vai com todos os seus heróis de guerra, homens que lutaram contra 100 filisteus e matou os 100. Homens de reputação. E Davi vai saindo com eles de Jerusalém. Aí um homem começa a amaldiçoar Davi. Simei, só que sabe. E aí ele começa a falar impropério para Davi. Tu é isso, tu não vale nada, Aí um herói dele seguinte: Davi, rei, deixa eu tirar a cabeça daquele rapaz ali. Rei, é rápido. O senhor não precisa estar ouvindo esses impropérios. A gente já está saindo de Jerusalém, por causa de Absalão. Ainda vem um filho de Belial falar isso para o rei. Eu deixo ele lá, rei. Não, você deixa ele lá. Quem sabe, olha lá, quem sabe Deus não está usando a ele para aumentar o meu sofrimento pelas coisas erradas que eu fiz. Essa consciência de que a tribulação, de que a ofensa é prejuízo para mim e para ti, não. É para te enriquecer e me enriquecer, aleluia, para que a personalidade do que o comportamento de Jesus reflita, para que as pessoas vejam: aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele homem é um homem de Deus. Mas só que a gente não gosta. A gente só gosta de viver o bem bom. Quando a gente está na tribulação, a gente não quer aprender o que ela pode produzir em mim. Quando a gente está passando perseguições, a gente quer ir para a delegacia. A gente quer mover ação. A gente quer que o pastor discipline ele. Pastor, esse aí é meu perseguidor. E aí? Aprende a viver debaixo da perseguição, mostrando o quê? Amor, paciência, fidelidade, bondade. Ei! Mas a gente não quer andar a segunda milha. A gente anda já na marra primeira por causa não sei de quê, mas quando chega na segunda, isso é abuso! Isso é abuso! Não sabe quem eu sou? Ah, rapaz, não vou! Te enxerga, meu irmão! A gente vai logo baixando o vocabulário.
Está me desrespeitando, eu sou o cara. Tu é o quê? Não é nada, nem eu. Nem eu, nem tu somos nada. Agora, quando a gente está na videira, pode falar. As pessoas estavam matando, apedrejando Estevão. Ele não diz, eu vou mover uma ação contra vocês. Como? Ele disse assim mesmo, Pai, perdoa-os. As mesmas palavras que Jesus disse na cruz. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa aquele irmão que perturba a minha vida. Dá longa vida para ele. Não mata o irmão. Não vai fazer oração de abençoa ele. Um dia uma irmã chegou comigo e disse assim para mim, lá no Caracará. Para mim era, por que você não briga com o seu vizinho, irmão? Irmã? Por que você não briga com o seu vizinho? Ele não é crente. É, mas ele não é crente. Direito. Eu disse, a senhora é? Sou. A senhora é crente mesmo? Sou. Então, se a senhora é crente, a senhora tem que suportar o irmão. Suportar? O senhor não quer ele como vizinho? Eu disse, quero. Aí ela olhou para mim, pastor, o senhor não quer perder nenhuma? Olha. Eu digo, eu não quero perder nenhuma. É a Bíblia que manda a senhora suportar quem lhe fere, quem lhe persegue. Ei, é fruto do Espírito, irmão. Ela disse, mas eu não cheguei nesse estágio. Eu disse, mas precisa chegar. Porque só chega nesse estágio quem está, sabe aonde? 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 Fica de pé. Aonde? Aonde? Bem lento hoje, né? Chega nem dar glória a Deus. Ei, mas se tu não tiver... Bota aí, Gálatas 5:22. Leia comigo Gálatas 5:22. Cadê, irmã? Foi arrebatado daí? Leia comigo, 1, 2, 3 já. Aleluia. João 14, bota aí. João 15, bota aí, irmão. Bota esse aqui, ó. Versículo 7, 15 e 7. Leia comigo. 1, 2, 3 já. Olha para o teu irmão aí e diz para ele, é mais fácil fazer campanha ou produzir bons frutos? Vai? Pergunta para ele aí. Eu vou, 20:58, vou dar 2 minutos para vocês. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça
e fizesse uma autoanálise e perguntasse para você mesmo: que fruto você ainda não tem? É paciência? É o amor? É a bondade? É a longanimidade? Qual é o que você ainda não tem? Que você tem dificuldade demais? É só alguém te triscar nessa área, você se revolta, você fica magoado, você fica ferido, você fica... Qual é? Qual é? Preste bastante atenção numa coisa dos frutos do Espírito. É relacionado a Deus e relacionado às pessoas. É eu relacionado a Deus, relacionado às pessoas. Mansidão, longanimidade, amor, fidelidade. Qual é a sua deficiência que o agricultor precisa cortar para que você produza mais fruto ainda? Não pense nas pessoas, pense em você. Em você. Vamos orar. Alguém que deseja se reconciliar ou aceitar Jesus, eu gostaria de orar por você. Tem alguém aqui que quer se reconciliar, voltar à casa paterna, ou entregar sua vida para Jesus? Eu quero orar por você. Há alguém aqui que deseja isto? Que quer isto? Que quer ser enxertado na videira verdadeira, que é Jesus? Se tem, não demores, que eu quero orar por você, para que essa seiva santa comece a circular na sua vida e que você possa produzir frutos, frutos, mais frutos, mais frutos, mais frutos. Venha, em nome de Jesus. Continue com a... dentro de mim, analisando você mesmo. nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração. Soberano Deus e Pai, nós apresentamos, Senhor, teu povo, teus filhos esta noite, e a mim mesmo, Senhor. Quantas vezes eu tenho falhado, fraquejado,